Olá, estamos acompanhando mais uma vez sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas. Todos nós já perguntamos, vez ou outra, qual é o sentido da vida? Semana passada nós vimos que um dos propósitos de Deus para nós é que nós encontremos prazer nele, que nós o adoremos. Hoje nós veremos que nós precisamos de relacionamentos em nossa vida, que nós somos criados para relacionar. Ninguém cumpre os propósitos de Deus de maneira isolada, porque a dinâmica dos propósitos de Deus em nossa vida se expressam essencialmente através de relacionamentos. Jesus resumiu a Bíblia em dois propósitos, em dois mandamentos. Nós vimos a semana passada que nós devemos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Isso nós chamamos de adoração. Hoje veremos a expressão desse nosso amor a Deus que se dá na dinâmica dos relacionamentos, ou seja, o segundo grande mandamento, que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Deus deseja construir e revelar o propósito dele em nossa vida através dos relacionamentos, à medida que convivemos e associamos com as pessoas à nossa volta. O nosso segundo propósito é a comunhão. O apóstolo Paulo também nos ensina sobre a comunhão em Romanos capítulo 12, versículo 9 a 16, que diz: O amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Na leitura que fazemos desse texto, podemos extrair pelo menos 5 fundamentos para a comunhão. E você pode anotar então em seu esboço que o primeiro fundamento é: a verdadeira comunhão é autêntica. A palavra de Deus nos diz que o amor deve ser sincero. Em algumas versões está dizendo que o amor deve ser sem hipocrisia, ou seja, sem o uso de máscaras. Essa palavra hipocrisia é interessante porque era comumente utilizada nos tempos bíblicos para se referir àquelas pessoas que atuavam no palco para desempenhar alguns papéis. Para cada papel específico, a pessoa, como um ator, utilizava uma máscara nova. Cada novo personagem, cada nova cena, uma máscara diferente. Então, quem vive de máscara geralmente não faz isso porque a pessoa gosta de ser hipócrita ou porque é um capricho da pessoa. Mas a máscara é um mecanismo de defesa da pessoa. Quem usa máscara geralmente tem medo de ser rejeitado. Nas máscaras, nós escondemos quem realmente somos. Nossos medos, nossas fragilidades, nossas ansiedades. A verdadeira comunhão da igreja, então, é um ambiente adequado para se quebrar esse tipo de máscara e nos faz com que nós aproximemos das pessoas de maneira honesta, transparente, para que a construção dos relacionamentos não seja plástica ou artificial, mas seja algo significativo. Numa igreja funcional e saudável, existe uma comunhão crescente, em que a confiança entre os membros são desenvolvidas e os sentimentos são acolhidos. As pessoas não têm medo de compartilhar a sua vida porque elas não têm medo da rejeição. O compartilhamento da vida é bem-vindo, a comunhão cresce, a edificação é centrada em Jesus Cristo. E nesse ambiente os nossos medos vão sendo extintos. Por estar sobre a mesma graça, cada um na comunhão deve se sentir aceito, perdoado, amado e livre. A colocação de Bonhoeffer nessa questão da comunhão é impressionante. Ele diz: a comunidade é um anfiteatro em que os gladiadores depuseram suas armas e armaduras, se tornaram hábeis em ouvir e entender.
o lugar em que se respeitam os dons uns dos outros e se aceitam as limitações uns dos outros, celebram suas diferenças e cuidam das feridas uns dos outros, um lugar em que todos estão comprometidos a lutar juntos em vez de lutar uns contra os outros. É também um lugar para se lutar com graça. O segundo fundamento que podemos extrair desse texto a respeito da comunhão é que a verdadeira comunhão é solidificada no amor fraternal. Você pode completar isso no seu esboço. Você já pensou naquela primeira célula, se assim nós podemos dizer, liderada por Jesus? Aquele grupo menor de pessoas, os 12 discípulos, naquela comunhão. Sim, Jesus pregou para grandes multidões, a massa de pessoas vinham até a sua direção buscando cura, alguns por curiosidade, querendo saber quem ele era. Mas por 3 anos nós vemos Jesus investindo em uma comunidade menor, investindo em 12 homens, nos discípulos dele. E nesse ambiente foi desenvolvido de fato a verdadeira comunhão, a comunhão mais íntima. Então, quando sabemos que vamos passar muito tempo com pessoas, é natural que nós escolhamos aquelas que mais nos agradam, que mais têm assim uma compatibilidade com o nosso temperamento, se assim eu posso dizer. E normalmente nós escolhemos amigos que têm algum ponto em comum conosco. Agora, interessante que no grupo de Jesus não havia praticamente qualquer ponto em comum entre eles, a não ser que todos eles eram judeus. E eu não sei como você pensa, mas liderar aquela primeira célula não deve ter sido algo fácil. Imagina os conflitos que ali tinham, a bagagem de vida diferente que todos tinham, personalidades diferentes, interesses diferentes talvez, e perspectivas diferentes a respeito do reino de Deus. Muitos com ideias diferentes. A única coisa que os mantinha juntos era a pessoa de Jesus. E às vezes, lendo os evangelhos, nos dá a impressão de que parece que nem isso era suficiente. Foi finalmente depois da morte e da ressurreição de Jesus, quando ele aparece aos discípulos, que os discípulos entenderam de fato e compreenderam o que significava a comunhão, como eles deveriam se relacionar um com os outros agora por meio da cruz. Se assim aconteceu com os primeiros discípulos, devemos esquecer essa ideia de encontrar na comunhão relacionamentos perfeitos, sem conflitos, sem desafios. Se um grupo é constituído de pessoas, basta apenas isso para que haja diferenças, vista em conta de tantas personalidades, pensamento, profissão, bagagem étnica, familiar e cultural que cada um tem. Então a chave para a comunhão não é nós nos livrarmos das diferenças, porque isso é impossível, mas nós resolvermos as diferenças entre nós aos pés da cruz de Cristo. Então nós temos que olhar para o nosso irmão e para a nossa irmã, até mesmo aquela pessoa que pensa diferente de nós, até mesmo aquela pessoa que tem um temperamento forte, com o amor da cruz. Temos que enxergar as pessoas como Jesus vê, não como adversários, não como ameaças, não como competidores. Nós precisamos adotar um novo critério de olhar as pessoas. A comunhão, o propósito da comunhão, nos chama para olharmos as pessoas com o critério da graça de Deus. O Deus que olha com graça para você é o mesmo Deus que deseja que você também olhe com graça para as pessoas à sua volta. O terceiro fundamento que nós podemos extrair desse texto é que a verdadeira comunhão é exercitada na mutualidade. Existe uma característica bem interessante em todas essas expressões que lemos nesse versículo. Eu vou ler, e diz: odeiem o que é mal, dediquem-se, sejam fervorosos, sirvam, alegrem-se, sejam pacientes, perseverem na oração, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que os perseguem, alegrem-se, tenham uma mesma atitude, procurem fazer o que é correto, façam todo o possível. Percebam que esses verbos estão no plural, todos eles. Isso mostra que nós devemos fazer todas essas coisas juntos. Essas são as expressões da vida cristã que só se cumprem quando nós estamos em comunhão. É impossível viver o cristianismo genuíno de modo isolado. Nós somos chamados não apenas para
nutrir o relacionamento na superficialidade. Nós somos chamados a viver a experiência cristã em toda a sua profundidade e dinâmica, construindo relacionamentos significativos. Os relacionamentos dentro do corpo de Cristo, a comunidade cristã, devem servir então como um laboratório em nossas vidas. Vida cristã sem uns aos outros não acontece, porque até mesmo aqueles princípios bíblicos que têm a ver com o nosso caráter individual, eles se desembocam numa vida de comunidade. Por exemplo, se eu digo que eu não amo a Deus de todo o meu coração, em algum momento eu terei sérias dificuldades de amar o meu próximo. O campo, o teste que comprova e evidencia a legitimidade do meu amor a Deus se torna o meu próximo. Isso significa que o verdadeiro cristianismo não é apenas uma questão de boas ideias, ou uma filosofia alternativa, ou uma religião de caridade, ou apenas um estilo de vida melhor. Cristianismo é uma questão de valores práticos, os quais devem ser vivenciados na vida da igreja e eles se traduzem na construção de relacionamentos sólidos e significativos. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12 nos diz: é melhor haver dois do que um, porque duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, fica em má situação, porque não tem ninguém que o ajude a se levantar. Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Acompanhe conosco o quarto ponto do fundamento da comunhão que podemos extrair desse texto de Romanos. A verdadeira comunhão é nutrida na hospitalidade. Romanos capítulo 12, versículo 13 fala: compartilhai as necessidades dos santos, e aí vem a expressão praticai a hospitalidade. Eu aprecio muito os irmãos e as irmãs de nossa igreja que abrem a sua casa para receber outras pessoas e outras famílias, que colocam a sua própria família à disposição para servir as outras famílias e chamam para o mesmo ambiente, onde ali nós comemos juntos, compartilhamos juntos, rimos juntos. Não se trata apenas de uma obra caridosa, mas se trata das pessoas realmente quererem se engajar num relacionamento de compromisso, de abrir a sua vida um para com os outros. E quando estamos nessa comunhão, dentro da mesma casa, barreiras são quebradas e desenvolvemos vínculos de amizade que pode perdurar a vida toda. Quando Paulo nos diz que devemos praticar a hospitalidade, ele estava entendendo que por meio dessa prática nós conseguimos reforçar áreas da comunhão do qual em outro ambiente nós não conseguimos. O quinto e o último fundamento que vamos retirar desse texto é que a verdadeira comunhão é construída em unidade. Romanos capítulo 12, versículo 16 diz: tenham uma mesma atitude, algumas versões dizem, tenham o mesmo sentimento, uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Desfrutar da comunhão em unidade é ter todos o mesmo objetivo, todos um mesmo pensamento, todos uma mesma atitude, todos uma mesma linguagem, todos uma mesma maneira de olhar o próximo, da mesma maneira que Deus nos olha com graça, nos sustenta com graça e nos perdoa. Nós estendemos isso à maneira como tratamos e enxergamos as pessoas. Nós não mais usamos os nossos critérios para avaliar uns aos outros, mas nós usamos o critério pelo qual Deus nos olha, que é a cruz de Cristo, a graça de Deus em nossas vidas. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10, Paulo também nos informa: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu quero concluir agora esse tempo junto que nós tivemos aqui.
no cristianismo, a sua melhor oferta para Deus não é aquilo que você oferece exclusivamente a Ele, mas sim se torna o seu amor ao próximo. Porque quando abraçamos as pessoas, quando chamamos para perto de nós, para que cresçamos na comunhão, na verdade nós estamos abraçando e amando e vivenciando o próprio Deus em nossas vidas. Porque a vida cristã, ela se traduz na horizontalidade, em nossos relacionamentos. Então eu tenho uma dívida com você. Essa dívida se chama amor. Se eu sou egocêntrico, se o meu cristianismo é voltado para mim mesmo, eu jamais conseguirei viver na qualidade desse amor de Cristo. Essa é a dívida do amor que todos nós temos um para com os outros. E essa dívida não se paga simplesmente indo à igreja, simplesmente cumprindo alguns rituais religiosos, dando os nossos dízimos. Essa dívida se paga em nós vencendo o nosso egocentrismo, essa vida voltada para nós mesmos. Então, no cristianismo puro e simples, não existem rodeios, não existem atalhos, ou eu amo ou eu não amo, ou eu cumpro os 2 grandes mandamentos de Deus na minha vida, ou eu vivo para mim mesmo. A comunhão, o segundo propósito de Deus para as nossas vidas, é justamente o ambiente do amor, o ambiente onde eu chamo os outros para a convivência comigo. Eu queria deixar agora 3 desafios para você. Talvez você ainda não pertence à família de Deus. Talvez você ainda não tomou uma decisão do lado de Deus e por isso você ainda não é um filho de Deus, você ainda não foi chamado à comunhão da família de Deus. E hoje você tem entendido que para viver os propósitos de Deus, você não pode viver sozinho, isoladamente, buscando os seus próprios interesses, mas que você foi criado para compartilhar a vida, criado para ingressar no ambiente de relacionamentos significativos. E você entende que Deus tem chamado a igreja para ser esse ambiente, você quer fazer parte. Se você quer pertencer à família de Deus, fale com o seu hospedeiro, fale comigo ou com a nossa liderança. O segundo desafio, você crescer na comunhão. Talvez você tenha estado distante da igreja, apático espiritualmente. Talvez você tenha simplesmente frequentado alguns dos nossos cultos, o que já é uma grande bênção. Mas Deus quer muito mais para você. Deus quer que você viva a comunhão genuína e real em sua vida. Aceite esse desafio de se envolver na vida de outras pessoas, de se abrir. Talvez Deus esteja querendo lidar com algumas máscaras que você tem construído ou que outras pessoas têm construído e Ele pode te usar para abençoar essas vidas. E por último, eu deixo o desafio de você participar de um grupo pequeno. O grupo pequeno é o ambiente ideal, é o exemplo que Jesus nos deixou, a maneira de Ele preparar e desenvolver a maturidade nos seus discípulos. Foi justamente no ambiente do grupo menor. O grupo pequeno não é apenas mais uma atividade da igreja, mas uma plataforma cristã em que nós podemos desenvolver a preciosidade da comunhão. Então fale com seu hospedeiro ou comunique-se com um de nós e que Deus abençoe. Eu convido você agora a orar comigo e juntamente com todo o grupo. Senhor Deus, o Pai, eu oro que o Senhor esteja retirando do nosso meio todas as barreiras que impedem a expressão da comunhão. Ó Deus, eu oro que o Senhor esteja tirando as nossas barreiras pessoais, o individualismo, o egocentrismo, a vida voltada para nós mesmos. E que o Senhor faça crescer no nosso coração um desejo ardente de alcançar o próximo, Deus, com o nosso amor, com o nosso olhar da graça. E que o ambiente do grupo pequeno venha a ser cada vez mais propício, venha a ser cada vez mais de aceitação. E que a Tua igreja venha crescer na comunhão, Pai, legítima e sincera. Ó Deus, e que mais pessoas venham tomar a decisão de pertencer à Tua família, de fazer parte da igreja e de crescer, ó Deus, nesse Teu segundo propósito que temos visto, Pai, que é a comunhão. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.